Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, olha o que essa pastora disse no podcast. O sapo sorriu para ela. O sapo deu gargalhadas para ela. O mundo espiritual é real, meu irmão. Veja o que ela disse nesse podcast, você vai se assustar. Essa foi forte também. Essa foi uma das primeiras que eu tive depois de convertida mesmo, né? Tava eu, o bispo Ramon e a pastora Eliane. Eu falo do nomes para vocês entenderem que é fato mesmo. Tinha um casal que morava ali no Country, que eles trabalhavam no consulado. Então eles falaram pro bispo, tem como você lá cuidar da minha casa e tal, que eu vou viajar e tal. Aí o bispo falou assim, então vou aproveitar, vou fazer um propósito lá. E ele me convidou. Fui eu, ele e a esposa dele. A igreja naquela época, a igreja dele estava passando por um processo muito difícil, espiritualmente. E no caso, quando ele estava ausente, quem coordenava lá a igreja era o pastor Elias, na época. E nós fomos pro Country. Começamos a fazer um propósito lá de jejum. Nós ficávamos o dia todo jejuando. A gente estragava 5 horas da tarde. Aí depois que a gente ia comer alguma coisa. E daí teve 3 fatos que aconteceram, né? Sobrenaturais. Eu, naquela oração, porque o bispo ele tinha uma pegada muito forte de libertação. E eu vi o jeito que ele fazia. Então me chamava muita atenção, sabe? Então essa questão assim da parte de batalha espiritual, ser ousadia, eu me espelhei muito nele na época. Porque ele foi, na época, ele era uma referência nessas questões. E daí, ele terminou o jejum, e ele falou assim, filha, eu vou lá tomar um banho, aí depois você vai também, toma um banho e tal. Aí eu falei, beleza, bispo, então tá. Sentei assim de frente pra... Tinha uma piscina, tinha um degrauzinho, sentei ali. Eu tinha um Nokia 2280, lembra aquele azulzinho? E ele foi o primeiro aparelho que veio com um gravadorzinho, que você podia gravar alguma coisa. Era 1 minutinho que podia gravar. Aí eu falei, quer saber? Eu vou registrar aqui esse propósito. Porque o Elias tinha ligado para ele e falou assim, bispo, continua aí na oração porque o culto foi tão tremendo que não teve nem palavra. Tanto poder de Deus. E a gente ficou muito feliz com aquilo. Então, culto tão tremendo que não teve palavra, meus irmãos. Existe culto tremendo, poderoso, que não tem uma palavra? Me ajuda aí. eu pego o Nokiazinho e tô aqui gravando ali de frente pra piscina, né? A casinha era muito boa, por sinal. Tô aqui e falei assim, gente, hoje é dia tal, nosso tanto dia de propósito, e o pastor Elias já ligou dizendo que a igreja tá uma benção, não sei o quê. Rapaz, de repente, na minha frente, tinha um sapo, assim, porque lá é normal ter sapo, lá no Country, né? Tinha um sapo assim e tal, e eu não tenho medo de sapo, tava ali, de repente, aquele sapo, diante de Deus, ele fez assim, rapaz... Eu olhei para aquele sapo e não acreditei. Sabe quando você olha assim? Aí eu olhei assim. Ele fez pela segunda vez. Eu vi o som da boca saindo daquele sapo. Ele deu outra gargalhada. Rapaz, eu dei um salto tão grande. Saí correndo. Até perdi o celular lá. Fui lá e chamei o bispo. Falei, bispo do céu. Contei para ele. Quando ele chegou lá, o sapo já não estava mais lá. Não estava mais lá. Imagina o bispo expulsando o demônio do sapo, meus irmãos. Alguém já viu isso? Já presenciou isso? Parece brincadeira, mas ela presenciou. Aí o bispo falou assim, nós estamos em guerra. Começou a ungir tudo lá e pá. Aí tá. Eu falei, bispo, cara, eu falei assim, é coisa terrível. Na casa desse irmão, do irmão Benê, lembra dele? Irmão Benê? Esse não. Ele tinha trazido de navio uma TV dos Estados Unidos. Aquelas TV quadradona, grandona, assim, elas eram bem grandona, embaixo tinha um som. Na época era a última geração. Aí nós sentamos na sala, o bispo vai lembrar disso, para contar o que estava acontecendo. E eu comecei dele, falou, calma, me conta. Eu comecei a falar para ele, William, diante de Deus, a TV ligou do nada no canal do Exorcismo. No filme do Exorcismo. Tava passando o filme do Exorcismo num canal lá, na hora que aquela menina tá andando assim, rapaz, mas a gente levou um susto. Um susto. O bispo, eu lembro como se fosse que ele pegou o controle e fazia assim, ó, pra querer desligar. Isso, detalhe, o irmão Benê vai lembrar disso. A TV desligou e pegou fogo, queimou. Incrível, incrível o testemunho dela. Meus irmãos, é de arrepiar, o mundo espiritual existe. Siga a página e se prepare para mais vídeos de testemunhos, de experiências com Deus. E você vai se surpreender. Que Deus te abençoe.